Mais uma vez, bem-vindos a esta última palestra desta longa série. Pois bem, quero agradecer em primeiro lugar a todos aqueles que nos têm acompanhado. Há alguns de vós aqui que foram sempre fiéis e acredito também do outro lado, lá por trás dos seus computadores também houve pessoas que sempre foram fiéis a todas estas palestras. Pois bem, nós hoje vamos apresentar o último tema que tem a ver com como escolher a igreja certa. Pois bem, é um tema que certamente incomodará muitas pessoas, certamente muitas pessoas colocam dúvidas. Pois bem, nós hoje vamos ver com base bíblica como escolher a igreja certa. E antes de começarmos, vamos orar como habitualmente. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos concedes este santo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado porque mais uma vez nós temos o privilégio de podermos abrir a Tua palavra e podermos, através dela, entender a mensagem que Tu tens para cada um de nós. Ó Senhor, nós reconhecemos que estamos a viver nos últimos momentos da história deste mundo. Nós acreditamos que, conforme a Tua palavra nos revela, que poderosos e terríveis acontecimentos estão à nossa frente. No entanto, Senhor, nós queremos, com a Tua ajuda, pelo Teu poder e pela Tua graça, permanecer fiéis a Ti, para que quando Tu possas vir em breve, no clímax da história deste mundo, nós possamos fazer parte daquele grupo que se há de encontrar fiel para Te receber e dar as boas-vindas. Ó Senhor, fica connosco durante esta hora, abra a nossa mente e o nosso coração à compreensão e também à aceitação da Tua palavra. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, eu vou começar por fazer uma revisão de algo que nós já vimos em palestras anteriores e nós vamos começar o nosso estudo no livro de Apocalipse, no capítulo 12, e vamos comparar, aliás, já fizemos isso, portanto, vamos repetir e, portanto, não vou demorar muito tempo nesta revisão, quero que vocês possam compreender, portanto, a panorâmica global. Pois bem, vamos comparar Apocalipse 12 com Daniel 7 e depois também com Apocalipse 13. E nós vamos ver a sequência profética, porque nós não precisamos de andar a nos perguntarmos como encontrar a igreja verdadeira, porque a Bíblia tem realmente indicações muito claras e muito precisas como é que nós podemos encontrar a igreja verdadeira. Sabem que há pessoas que dizem, bom, eu pertenço a esta igreja, quando nós lhe perguntamos porque pertence a determinada igreja, alguns dizem, bom, eu pertenço a esta igreja porque os meus familiares sempre pertenceram a esta igreja por gerações, outros dizem, bom, é onde eu tenho a maior parte dos meus amigos, outros dizem, bom, porque a igreja à qual eu pertenço é a igreja onde eu me sinto bem, outros dizem, bom, é a igreja que realmente tem o pregador maravilhoso, ou o padre, outros dirão que, enfim, gostam daquela igreja porque é uma igreja que satisfaz a sua vida social. Amigos, embora todas estas razões possam ser válidas e corretas, eu creio que nós devemos olhar para uma razão muito mais válida. E essa razão muito mais válida é aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque esta palavra é uma palavra inspirada. E, portanto, aquilo que nós vamos tentar fazer esta noite é realmente ver se realmente a Bíblia nos dá essas pistas de orientação para nós encontrarmos a igreja verdadeira. Pois bem, venham comigo então a Apocalipse capítulo 12. Pois bem, eu sei que este é um capítulo que nós já certamente conhecemos bem, porque já o vimos. E aqui, logo no início, diz, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Não vou entrar agora em detalhes, porque nós já vimos esses detalhes, portanto, e já agora, para aqueles que nos têm acompanhado, saibam que todos os vídeos destas palestras vão ficar no website da igreja, em www.igrejaadventistaveiro.net, aliás, no mesmo website onde estão a seguir em direto, e aqueles que eventualmente quiserem poderão depois ter também CDs ou DVDs destas palestras. Pois bem, em palestras anteriores nós estudámos este capítulo em detalhe. Recordar apenas que aqui, esta mulher que aqui nos é apresentada não é uma mulher literal, porque nenhuma mulher literal está vestida com o sol e tem a lua debaixo dos pés. Isto é uma representação figurada de quê? O que é que mulher, na linguagem simbólica bíblica, representa? Representa uma igreja. Pois bem, e esta igreja diz aqui que tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, interessante, porque nós já vimos num texto em Gênesis 37, quando José teve um sonho, que ele viu o quê? O sol, a lua e 11 estrelas se inclinarem diante dele. E vocês sabem como é que o pai de José interpretou esse sonho? Ele disse, o que é isso que tu sonhaste? Como se ele fosse culpado do sonho que teve. E disse, o que é isto? Alguma vez viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a nos inclinarmos diante de ti?
Como é que o pai então de José interpretou aquele sonho que o filho teve? Como o sol representando ele, a lua a esposa, portanto a mãe, e as 11 estrelas, portanto os 11 filhos. Obviamente que lá em Gênesis 37 eram 11 estrelas e aqui é 12 porque a outra estrela era Jacó. Pois bem, outro facto interessante, venham ver comigo no próprio livro de Apocalipse, Apocalipse no capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, e diz-nos aqui nos versículos 12 e 14, falando da Nova Jerusalém, que tinha grande e alta muralha, 12 portas e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E agora reparem no versículo 14 o que é que diz. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes, ou seja, sobre estes fundamentos, o quê? Os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Repararam que na Nova Jerusalém, que o Senhor está a preparar, pois bem, os nomes das 12 tribos, conforme já tínhamos visto, mas também os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro estarão inscritos. O que é que isso significa? Significa que o número 12 é muito importante, é muito simbólico na palavra de Deus. Pois bem, 12 simboliza o povo de Deus do Antigo Testamento, ou seja, as 12 tribos de Israel foi, portanto, a semente a partir da qual se desenvolveu o povo de Israel. Os 12 apóstolos do Cordeiro foram, portanto, os elementos que estiveram na gênese, na origem da Igreja Cristã. Portanto, 12 no Antigo Testamento, 12 no Novo Testamento. Não é por acaso que esta mulher, que nós estamos a estudar em Apocalipse 12, ela é simbolizada como tendo 12 estrelas. 12 é um número extremamente importante. A propósito de mulher representar o povo de Deus, nós não vimos, e eu agora gostaria de mostrar um texto, está em Jeremias, no capítulo 6 e no versículo 2. Desculpem, eu hoje irei um bocadinho assim rápido, mas nós temos que ver muita coisa e eu gostaria de ver o máximo possível convosco. Eu gostaria de ver tudo. Jeremias, capítulo 6 e no versículo 2, diz o seguinte... fala aqui da formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Repararam que aqui o Senhor usa a imagem de uma mulher para com ela simbolizar o seu povo, a filha de Sião? Pois bem, é uma mulher, que diz aqui, formosa e delicada, que simboliza a Igreja de Deus. Não há dúvidas, portanto, de que a mulher simboliza a Igreja. Outra questão que eu gostaria de ver convosco é o seguinte, é que esta mulher que nos aparece em Apocalipse 12 é uma mulher que, enquanto está grávida, ou seja, antes de dar à luz o filho que há de nascer, o filho varão, conforme diz, representa que igreja? A igreja do Novo Testamento ou do Antigo Testamento? É claro que representa a igreja de qual período? Do Antigo Testamento. Porquê? Porque se ela está grávida e esse filho que há de nascer dela, quem é? Obviamente Jesus Cristo. Se ela está grávida, o que é que isso significa? Que Jesus ainda não quê? Ainda não nasceu. Então, se não nasceu, a que período da história se refere então este povo de Deus? Obviamente tem de se referir ao povo de Deus do Antigo Testamento. Depois nós vimos no versículo 3, estou agora em Apocalipse 12 novamente, vimos no versículo 3 que João viu em visão um outro sinal no céu, a saber um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. E nos diz, portanto, que este dragão, no versículo 4, se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Em que termos práticos é que esta profecia se cumpriu? Pois bem, aconteceu que Herodes, que era um representante do Império Romano, o que é que ele fez? Emitiu um decreto para que todas as crianças do sexo masculino, naquela área de Belém, a área de Belém portanto, circundante, pudessem ser mortos. Para quê? Para que, ao serem mortas essas crianças do sexo masculino, pois bem, o eventual rei que tinha nascido, era a conversa que ele tinha ouvido dos reis magos que vieram do Oriente, pudesse ser destruído. Pois bem, reparem que aqui o dragão, que no versículo 9 também nós podemos identificar quem é, versículo 9 de Apocalipse 12, diz assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente se chama o diabo e Satanás. Pois bem, este dragão representa a quem primariamente? Representa a Satanás. Mas Satanás, de que forma é que ele tentou destruir o filho da mulher quando ele nasceu? Não foi diretamente, foi indiretamente, e indiretamente através de quem? Já vimos de Herodes. Herodes representava o poder civil de que império? Do Império Romano.
Então, este dragão, se bem que primariamente, já vimos isto, estamos a rever, se bem que primariamente represente Satanás, e a Bíblia é muito clara sobre isso, também representa o poder civil de que o grande dragão se serviu para com ele quê? Para com ele atentar para a vida deste filho que nascesse. E então o dragão, podemos aqui dizer que simboliza também o quê? Simboliza o poder do Império Romano. Está isto claro na vossa mente, sim ou não? Bom, vamos então avançar. Depois desse dragão, e já agora, comparando com Daniel 7, vamos apenas recapitular, não vamos ver. Em Daniel 7 nós temos 4 animais, portanto 4 animais híbridos que foram apresentados em visão ao profeta Daniel. Esses 4 animais vêm do Mar Grande, que era o Mar Mediterrâneo, por comparação com o Mar Pequeno, que era o Mar Morto ou o Mar da Galileia. Pois bem, ele vê 4 grandes animais surgirem do Mar Grande e o quarto animal, que ele não consegue até dar um nome, nós podemos dizer que esse quarto animal era provavelmente da espécie de um dragão. E esse quarto animal representava que império? Lembram-se? O primeiro, o leão, representava o Império de Babilónia, o segundo, o urso, representava o Império de Medo-Pérsia, o terceiro, o leopardo com 4 cabeças, o reino da Grécia, o Império da Grécia, e o quarto animal, à semelhança de um dragão, podemos dizer, representava o Império Romano. É interessante que quando nós lemos aqui Apocalipse 12:3, dá-nos a entender aqui o texto que o dragão sempre teve 10 chifres. Mas quando nós vamos a Daniel capítulo 7, nós vemos que houve um estádio em que o dragão não tinha chifre nenhum na cabeça. E que só depois de algum tempo é que esses 10 chifres apareceram na cabeça. E depois desses 10 chifres aparecerem, apareceu um chifre pequeno. Ou seja, há uma sequência cronológica. Ou seja, este dragão tem 3 fases. Tem uma fase em que não tem nenhum chifre na cabeça, ou pontas, conforme outras versões bíblicas dizem. Depois, numa segunda fase, surgem então as 10 pontas, ou os 10 chifres, e depois, numa terceira fase, aparece um pequeno chifre, ou uma pequena ponta entre os 10 chifres. E ao surgir essa pequena ponta entre os 10 chifres, 3 dos 10 chifres são destruídos, são aniquilados. Lembram-se disso? Ora bem, pois bem, aqui em Apocalipse 12:3 dá a impressão que o dragão sempre teve os 10 chifres, mas não teve. Então, reparem na sequência. Nós temos Daniel 7, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Roma, durante o tempo de Roma, foi quando esse mesmo dragão revelado aqui em Apocalipse 12 tentou matar a quem? Tentou matar a Jesus quando ele nascesse, certo? Depois a história continua. Lembra-se nós de termos visto que a melhor forma, a forma mais coerente de interpretar a profecia bíblica é através do método chamado historicista, que nos diz que nós devemos interpretar, aliás, este método está baseado na própria Bíblia. Quando, por exemplo, o anjo, em Daniel 7:17, o anjo que está acompanhando Daniel lhe diz: olha, estes 4 animais que tu viste são 4 reis, e 4 reis representam, simbolizam 4 reinos. Portanto, a profecia bíblica deve ser interpretada como mostrando uma sequência cronológica de acontecimentos, desde o tempo do profeta até ao tempo do estabelecimento do reino de Deus. Está claro este ponto? Bom, então, nós temos, repetindo, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Era Roma que dominava no momento em que Jesus nasce. Tem dúvidas sobre isso? Pois bem, todos os documentos históricos falam disso. Portanto, era Roma que dominava o mundo civilizado de então, quando Jesus nasceu. Portanto, as 3 primeiras bestas de Daniel 7 representam poderes que reinaram durante o período do Antigo Testamento. A 4ª besta é a besta que faz a transição entre os tempos do Antigo Testamento e os tempos do Novo Testamento. Depois, já nos tempos do Novo Testamento, surgem então os 10 chifres, que representam ou simbolizam 10 reinos que se iriam levantar na Europa Ocidental. Lembra-se nós termos visto isso. E, finalmente, o que é que se levantaria? Levantaria-se o tal pequeno chifre. E lembram-se que Daniel, quando viu a visão em Daniel 7, viu que esse pequeno chifre, ou essa ponta pequena, fazia guerra contra quem? Contra os santos. E prevalecia contra eles. E certamente foi isso que espantou Daniel, e Daniel ficou preocupado, e então Daniel quis saber e perguntou ao anjo mais acerca do quarto animal, dos seus 10 chifres, e especialmente daquele pequeno chifre que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Bom, vocês estão a ver então a mesma sequência em Daniel 7 e em Apocalipse 12. Eu vou repetir em Apocalipse 12 agora. Nós temos então a mulher que está grávida da criança e, portanto, se a criança ainda está no seu útero, isso simboliza, portanto, o período da Igreja do Antigo Testamento. Depois nós temos o dragão que surge em cena e esse dragão prepara-se para atacar a criança quando ela nascesse e este dragão simboliza o Império Romano. Depois, o que é que acontece?
esse Império Romano aqui é mencionado já com os 10 chifres, ou seja, aqui em Apocalipse 12, portanto, a parte do dragão e a parte do dragão com os 10 chifres é sobreposta. E agora pergunto, qual é a fase que virá a seguir ao dragão com os 10 chifres? Bom, a fase que virá a seguir ao dragão com os 10 chifres, segundo Daniel 7, é a fase em que a ponta pequena domina. E a ponta pequena domina quanto tempo, segundo Daniel 7? Estou apenas a recapitular. Domina durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1260 dias, ou 1200 proféticos, ou 1260 anos literais. Pois bem, aqui Apocalipse 12, o que é que surge depois da menção do dragão? Venham comigo ver os versículos 5 e 6. Diz assim, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Isto refere-se aqui à ascensão de Cristo. Agora reparem, qual é a fase que vem a seguir? Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem, quanto tempo? Durante 1260 dias. Está Apocalipse 12, então, a descrever os mesmos acontecimentos e na mesma sequência que Daniel 7? Absolutamente. Está claro este ponto? Venham ver comigo ainda em Apocalipse 12, nos versículos 13 e 14. Porquê é que a mulher fugiu? Bom, ninguém foge porque lhe dá na cabeça. Normalmente, quando alguém foge, é porque há um perigo que está por detrás e a pessoa tenta fugir. Seja um ladrão, seja um animal, seja o que for. O que é que estava por detrás desta mulher para que esta mulher fuja? Venham ver Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, isto depois da morte de Cristo, versículos anteriores nós vimos, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Esta expressão vem em Êxodo 19, versículo 4, quando Deus fez um milagre com o povo de Israel tirando do Egito, ou seja, indicando o mesmo tipo de livramento, assim como Deus livrou o povo de Israel do Egito, agora ia livrar a igreja. Então, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante quanto tempo? O que é que lá diz? Um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Estamos então em profecias que são paralelas? Absolutamente. Absolutamente. Daniel 7, Apocalipse 12, ou melhor, Apocalipse 12 recapitula a mesma sequência cronológica de acontecimentos de Daniel 7. E Daniel 7, por sua vez, recapitula Daniel 2. Lembram-se? Por isso é que Daniel 2 é, digamos, a matriz básica pela qual nós podemos compreender todas as grandes profecias bíblicas. Pois bem, agora reparem, o que é que aconteceu no final deste período? No final deste período em que a mulher esteve no deserto, alguém vem ajudar ou socorrer a mulher. O que é que vem ajudar ou socorrer a mulher? Venham comigo ver o versículo 16. Diz assim, a terra, porém, fez o quê? Socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Pergunto, vocês acham que o dragão ficou contente quando a terra ajudou a mulher? Absolutamente que não. E então, por causa disso, é-nos então introduzido o versículo 17, que diz que o dragão então irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando é que esta mulher ajudou? Quando é que a terra ajudou a mulher? Pois bem, a terra ajudou a mulher no final deste período de 1260 anos. E depois de a terra ajudar a mulher, pois bem, vem então introduzido no final do capítulo 12 de Apocalipse, vem introduzida então a última batalha, o último assalto de Satanás contra a mulher. A propósito, nós já tínhamos visto, mas eu quero sublinhar novamente este aspecto. Esta mulher é só uma mulher. Não é uma mulher no Antigo Testamento e uma mulher no Novo Testamento, é a mesma mulher, o que significa que Deus sempre teve um povo em todas as épocas da história. E aqui Apocalipse 12 não faz distinção entre o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. É um só povo. É a semente da mulher ao longo de todos os séculos. Lembram-se daquilo que nós vimos ontem de manhã? Pois bem, é a mesma descendência. Pois bem, vamos agora rapidamente a Apocalipse 13. Porque Apocalipse 13 dá-nos a mesma sequência. Reparem, versículo 1. No versículo 1 de Apocalipse 13 diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, interessante, 10 chifres, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfémia. A besta que se via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Onde é que nós encontramos estes animais? O leopardo, o urso, o leão. Aonde?
em Daniel 7, só que na sequência inversa, eu já vos expliquei porquê. Porque no tempo de Daniel estava a olhar para o futuro. Portanto, para os segundo Daniel viveu no tempo de Babilónia, pois bem, depois de Babilónia viria a Medo-Pérsia, depois a Grécia e depois Roma. Agora, Apocalipse é escrito pelo apóstolo João, que está a viver no tempo de Roma e olha para trás e vê leopardo, urso, leão. Está a olhar para trás, para a história. Mas aqui nós temos que o dragão, quem é este dragão? Este dragão é o mesmo dragão de Apocalipse 12, o mesmo dragão de Daniel 7, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Deu a quem? Deu à besta. E agora reparem, qual é o estádio de tempo que virá a seguir? Nós temos então estas três bestas do Antigo Testamento, representadas pelo leão, pelo leopardo pelo leão, pelo urso e pelo leopardo. Depois nós temos então o dragão, e depois o dragão dá o seu poder a quem? O dragão dá o seu poder à besta. Será que isto não corresponde àquela profecia de Daniel 7 em que da besta, ou seja, do dragão, do quarto animal, surge o pequeno chifre? Quem é que sustenta o chifre? É o animal, é o quarto animal. Um chifre não surge por acaso, não surge no ar, surge de um animal, de uma besta. Então, é o dragão, o quarto animal, que sustenta o pequeno chifre. Da mesma forma aqui, noutra linguagem, nos é dito que o dragão sustenta a besta. Em vez de a besta ter que lutar com a besta precedente para ganhar ascendência, como aconteceu com o urso que lutou contra o leão e depois o leopardo luta contra o urso, depois o dragão luta contra o leopardo, aqui não. Aqui a besta precedente ajuda a nova besta. O dragão, representando Roma Imperial, ajuda a nova besta. Quem é esta besta aqui representada? Nós concluímos ser o papado católico romano. Agora reparem. Será que isto está, mais uma vez, em paralelo com aquilo que nós vimos em Daniel 7? Pois bem, reparem aqui no versículo 5 o que é que nos diz. Versículo 5 diz assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir quantos meses? 42 meses. Não é este o mesmo período representado pela ponta pequena em Daniel 7, que agiu um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Absolutamente. Estamos então a ver a mesma sequência? Qual é então a sequência? Vamos recapitular. Nós temos o Antigo Testamento, ou seja, o momento em que a mulher está grávida, Antigo Testamento. Depois nós temos o dragão, que simboliza Roma. Depois nós temos o período em que Roma se divide em 10 reinos, os 10 chifres. Depois nós temos o período da ponta pequena, que governa durante 1260 anos. Depois temos o tempo em que a terra socorre a mulher. Isso aconteceu no final dos 1260 anos. E a propósito, esses 1260 anos começaram em 538 da nossa era e terminaram em 1798, quando um general de Napoleão Bonaparte foi ao Vaticano e levou o Papa preso em exílio para a França, e ele aí morreu no exílio. Pois bem, aliás, a própria bibliografia católica descreve estes factos. Portanto, estou a apresentar factos históricos. Depois, por volta de 1798, então a terra ajuda a mulher. Eu pergunto, que terra é esta? Nós já vimos, e agora gostaria de enfatizar aqui um pouco mais. Esta terra é a mesma terra, escutem bem, esta terra é a mesma terra de onde haveria de surgir a segunda besta de Apocalipse 13. E nós identificamos a segunda besta como sendo o quê? Como sendo a nação representada pelos Estados Unidos da América. A terra, escutem bem isto, a besta simboliza a nação, a terra simboliza o território onde essa nação surge. E eu pergunto, não foi nesse local, nesse território onde veio a surgir a nação dos Estados Unidos, não foi graças a esse território que a mulher foi grandemente ajudada depois de séculos de perseguição? Isto é histórico? Claro que é. Porque quando muitos cristãos, tementes a Deus e à sua palavra, estavam aqui a ser perseguidos na Europa pelo poder representado pela besta, ou seja, pelo poder católico ou romano, para onde é que esses cristãos fugiram e encontraram refúgio, um local onde puderam começar a adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência? Foram para o território no planeta Terra que era na altura conhecido como o Novo Mundo.
E esse novo mundo foi nada mais, nada menos do que o território da América do Norte, onde veio a nascer e a florescer e a brotar a nação que hoje é conhecida e desde há mais de 200 anos atrás como os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América foi uma nação que começou de uma forma maravilhosa. Eu digo-vos, desde a minha adolescência que eu sinto um fascínio pela história dos Estados Unidos da América. Eu lembro que quando era adolescente e quando li alguma coisa sobre os Estados Unidos da América, eu pensava, eu até gostava de ser americano. Bom, hoje já não penso dessa maneira. Porque os Estados Unidos hoje já não são aquilo que eram no início. Mas no início foi realmente uma nação que ajudou a muitos. Bom, reparem, não foi a nação que ajudou a muitos. Foram os muitos que foram para aquele território fugidos que depois vieram a formar a nação. Assim é que é, a sequência é esta, assim. Ora bem, agora, onde é que vocês acham que o remanescente indicado em Apocalipse 12:17 iria surgir? Em que local? No local onde a terra iria ajudar a mulher. E onde é que a terra, onde é que era essa terra que ajudou a mulher? Precisamente no Novo Mundo, no território de onde veio a ser os Estados Unidos da América. E aí, precisamente devido à ajuda que a terra deu à mulher, foi aí que ela se pôde, longe da vista do dragão, foi aí que ela se pôde quê? Foi aí que ela se pôde desenvolver. Que parte da igreja? Precisamente aquela parte da igreja que é aqui identificada no versículo 17 como o resto da sua semente. Então, onde é que esta última igreja há de surgir? Segundo a indicação, nos Estados Unidos da América. Porque foi naquela região, naquele território, que se deu uma grande ajuda à mulher que andava fugida. E essa perseguição terminou por volta de 1798. Aliás, a perseguição terminou um pouco antes devido já ao efeito da Reforma Protestante, mas mesmo assim, quando realmente a Igreja encontrou paz e tranquilidade, foi quando muitos cristãos fugiram então, cruzaram o Oceano Atlântico. Eu não sei se conhecem um livro, eu tive a oportunidade de ler esse livro quando eu era adolescente e há pouco tempo alguém que aqui está me ofereceu esse livro, Os Imigrantes do Mayflower. É um livro que está baseado... Bom, o livro em si todo é um bocadinho romanceado, isso é verdade, mas é um pequeno romance que está baseado em factos concretos, em factos reais. O Mayflower foi um barco, uma caravela, enfim, não sei como é que lhe davam o nome, mas, enfim, uma nau, como queiram chamar, portanto, que levou os primeiros peregrinos de Inglaterra para o Novo Mundo. E foram esses primeiros peregrinos que chegaram lá ao Novo Mundo em 1620 que vieram mais tarde a fundar a nação. E aí eles encontraram um território que foi muito agreste. Eles chegaram lá no início do inverno e logo quase metade daqueles que chegaram lá morreram devido ao rigor desse primeiro inverno. Mas depois os outros sobreviveram, começaram a estabelecer boas relações com os índios que encontraram lá, foram desenvolvendo, crescendo. Entretanto, outros cristãos passaram a vir, os imigrantes de Mayflower foram os primeiros. Depois outros começaram a vir de Inglaterra, sobretudo de Inglaterra. Depois, mais tarde, começaram a vir de outras partes da Europa. E assim se foi aumentando aquela comunidade que tinha como interesse principal adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Bom, vamos avançar. Ora bem, nesta guerra final, o que é que nos é dito aqui que duas características tem este remanescente? Primeiro, guardam os mandamentos. Primeira característica, guardam os mandamentos. Ora bem, que mandamentos são esses? Bom, nós encontramos esta mesma terminologia naquela conversa que Jesus teve com o jovem rico que um dia veio ter com ele. Venham ver comigo a Mateus capítulo 19 e versículo 17. Mateus capítulo 19 e versículo 17. Desculpem da minha grande velocidade, mas eu penso que ficou mais ou menos claro este paralelismo entre as profecias. Apocalipse 12 com Daniel 7 e depois com o Apocalipse 13. Está claro? Eu vou repetir a sequência. Temos o Antigo Testamento com 3 bestas do Antigo Testamento, leão, urso, leopardo. Depois temos a fase da 4ª besta, do dragão. É esse dragão que tenta destruir a criança quando esta nascesse. Portanto, a mulher grávida representa o período da igreja no Antigo Testamento. Depois o dragão ataca. Depois esse dragão em Apocalipse 12 está sobreposto com o período em que o dragão surge os 10 chifres. E depois, qual é a fase que vem a seguir? É a fase em que a mulher foge para o deserto, que corresponde à fase, em Daniel 7, do reinado da ponta pequena, que persegue os santos do Altíssimo durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está claro isso?
No final deste período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a mulher é ajudada pela terra. E a terra representa o território onde vai surgir a besta da terra. Repito, a besta representa a nação, a terra, o território onde a nação surge. Está claro este ponto? E então, depois da terra ajudar a mulher, então aí é que vai surgir o remanescente final, o remanescente da história. Portanto, este remanescente tem que surgir, primeira característica, tem que surgir depois de 1798, ou seja, depois do período de perseguição. Tem que surgir aonde? Tem que surgir nos Estados Unidos da América. Portanto, no tempo, surge depois de 1798, no espaço, no território que viria a ser os Estados Unidos da América. Terceira característica, guarda os mandamentos de Deus. Que mandamentos? Aqui em Mateus 19, e vou ler só o versículo 17, o jovem perguntou o que é que havia de fazer para alcançar a vida eterna e Jesus respondeu-lhe: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres por entrar na vida, guarda os mandamentos. E esta expressão é rigorosamente a mesma no original grego, que está em Apocalipse 12, 17. Agora, se esta expressão que aparece aqui é a mesma de Apocalipse 12, 17, e se em Apocalipse 12, 17 nós nos perguntávamos, bom, que mandamentos são esses? Bom, comparando a expressão que é a mesma de Apocalipse 12, 17 com esta, nós agora aqui podemos perguntar quais eram estes mandamentos que Jesus estava a dizer àquele jovem para guardar. Não temos que especular, porque no versículo seguinte Jesus indica quais são. Reparem, versículo 18. E ele lhe perguntou quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus citou 5 mandamentos da segunda tábua da lei. Que mandamentos são estes? Onde é que estes mandamentos estão? Estes mandamentos estão no conjunto que é conhecido como quê? Como os 10 mandamentos. Claro, certo? Está claro este ponto? Ora bem, vamos voltar a Apocalipse 12. Apocalipse 12. Então diz aqui que irou-se o dragão contra a mulher. Eu recapitulo. Primeira característica deste remanescente. Haveria de surgir quando? Haveria de surgir após aquele período de perseguição ter cessado. Uma vez que o período de perseguição terminou em 1798, este remanescente haveria de surgir algures após 1798. Primeira característica. Segunda característica, o local do seu aparecimento teria que ser na Terra, porque a Terra é que ajudou. Ora, a Terra representa o território onde veio a surgir os Estados Unidos da América. Então, este remanescente haveria de surgir aonde? Nesse local que veio a constituir-se a nação americana. Terceira característica, guarda os mandamentos de Deus. Se guarda os mandamentos de Deus, também os ensina claramente. Porque é mais fácil nós pregarmos e não guardarmos do que guardarmos e não pregarmos, certo? Portanto, guarda os mandamentos de Deus. Quarta característica, diz que tem o testemunho de Jesus. Eu pergunto, o que é o testemunho de Jesus? Vamos deixar a Bíblia interpretar-se ela própria. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. E no versículo 10. Depois de João ter visto algo em visão, reparem, ele ficou tão satisfeito, tão elevado, que ele diz que prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E agora repare o que é que ele diz. Pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia. Ahá! E o que é que este espírito da profecia significa? Venham ver comigo uma passagem paralela em Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. E reparem se aqui não é feita uma descrição muito semelhante àquela que nós encontramos em Apocalipse 19, 10. Apocalipse 22, 8 e 9 diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas. Para quê? Para adorá-lo. Estão a ver? A mesma descrição que encontramos em Apocalipse 19, 10. Agora reparem, versículo 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Termina da mesma maneira. Tudo é igual nestes versículos. Eu tenho até um quadro, por acaso não me lembrei de trazer, um quadro que mostra Apocalipse 19, 10 comparado com Apocalipse 22, 8 e 9. As expressões são as mesmas, excepto numa, onde diz aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, 10 diz os que mantêm o testemunho de Jesus. Do outro lado, em Apocalipse 22, diz que são os profetas. O que é então o espírito de profecia, que por sua vez é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia e o espírito de profecia é o espírito que está nos profetas.
Está claro este ponto. Então o que é que quer dizer? Quer dizer que o remanescente descrito em Apocalipse 12:17, para além de guardar os mandamentos de Deus, haveria de ter no seu seio o espírito de profecia. Ou seja, havia de ter um profeta que havia de profetizar, imbuído pelo Espírito Santo. Então vocês agora já encontraram algo interessante neste quadro. Eu repito, o remanescente introduzido em Apocalipse 12:17 haveria de surgir quando? Alguns depois de 1798, onde, nos Estados Unidos da América, haveria de guardar os mandamentos de Deus. Todos os 9 mandamentos de Deus. Obrigado, 10, os 10, todos os 10, exatamente. Os 10 mandamentos de Deus. Haveria de ter também no seu seio o quê? O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então vocês enquadrar-se. Ora bem, venham ver comigo. Venham ver comigo ainda algo muito interessante, algo que está em Daniel 7 e que eu quero agora chamar a vossa atenção. Este é um pormenor muito interessante. Só há pouco tempo é que eu descobri este pormenor. Em Daniel 7:25, nós já lemos esse texto, mas eu quero que vocês o possam ver novamente com os vossos próprios olhos. Em Daniel 7:25, foi mostrado a Daniel aquilo que a ponta pequena haveria de fazer, entre outras coisas. Uma das coisas era fazer guerra contra os santos do Altíssimo. E agora reparem, no versículo 25, diz que proferirá palavras contra o Altíssimo, e nós já vimos que isto são blasfémias, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Lembram-se daquela palestra em que nós dissemos o que é que significam os tempos? Os tempos proféticos. Nós vimos algumas citações bíblicas que mostram a sequência dos tempos proféticos. Lembram-se que alguém no passado, nomeadamente Nabucodonosor, quis mudar a sequência dos tempos proféticos que Deus lhe tinha indicado através de um sonho? E como é que ele procurou mudar? Bom, mudar entre aspas, porque nenhum ser humano consegue mudar aquilo que Deus estabelece. Mas ele procurou, ou seja, aventurou-se a pensar que poderia estar no lugar de Deus ou de ser igual a Deus. Que espírito é este, aliás? A propósito. Qual é este espírito que procura estar no lugar de Deus e saber tanto quanto Deus e mandar tanto quanto Deus? Que espírito é este? É o espírito de Satanás. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Então este rei Nabucodonosor, que estava seguramente a ser influenciado pelo espírito de Satanás, disse, não é nada como vocês me disseram. Não é nada como Deus quer. Deus quer que seja Babilónia, e que depois de Babilónia, representada pela cabeça de ouro, apareça outro reino, um segundo reino, depois um terceiro reino, depois um quarto reino. Pois bem, eu vou demonstrar perante todo o meu império que Babilónia há a dominar da cabeça aos pés. Então fez a estátua toda em ouro. E não só fez a estátua toda em ouro, como queria que todos se inclinassem diante daquela estátua em reconhecimento de que aquela que era a visão correta da história. Ele quis mudar o quê? Quis mudar os tempos proféticos. Procurou o pequeno chifre mudar os tempos proféticos? Bom, Daniel 7:25 diz-nos que sim. E nós já vimos como é que tentou fazer isso, através da invenção de 2 sistemas de interpretação proféticos, inventados por dois jesuítas aqui do nosso país aqui ao lado, de Espanha, que tentaram mudar a forma de interpretar profecia. Porque a forma de interpretar as profecias bíblicas durante séculos e que foram adotados pelos reformadores protestantes, sempre foi o método historicista. Mas agora vêm estes 2 inteligentes e dizem, não, a forma de interpretar a profecia é ou considerando que tudo o que está nos livros proféticos de Daniel e Apocalipse se cumpriu no tempo, quase tudo no tempo do profeta, ou então vai-se cumprir num futuro muito distante lá à frente, quase no tempo do fim. É isto uma forma de tentar mudar os tempos proféticos? Absolutamente. E mudou mais que a lei de Deus, anulando o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe o uso de imagens. As igrejas estavam cheias de imagens. Se as pessoas lessem aquele mandamento, iam mostrar que alguma coisa não estava correto. Para a igreja poder ficar de consciência tranquila, bom, em vez de tirar as imagens das igrejas, anulou o mandamento. E depois, o 4º mandamento, que passou a ser o 3º, não é? Aliás, forem a um catecismo da Igreja Católica Romana, encontram que o mandamento que fala sobre o repouso está no lugar do 3º mandamento. Vocês dirão assim, então mas como é que dá 10? É simples para eles. O que é que eles fizeram? Em vez dos 10 mandamentos originais, tiraram um, se tiraram um, ficaram quantos? 9. Mas para dar 10, pegaram no 10º, dividiram em 2 e assim já deu 10. Portanto, um cozinhado muito bem feito e aquilo ficou perfeito. É assim que aconteceu. Amigos, eu não estou a falar... E já agora, eu queria fazer aqui um parênteses. Ninguém pense que eu estou aqui, a tentar criticar quem quer que seja.
E já agora deixa-me dizer, há católicos maravilhosos. Há católicos que são conscienciosíssimos na sua fé, no seu amor a Deus, na prática da sua vida cristã. Eu não estou contra os católicos, mas estou contra o sistema católico que fez estas coisas. Isto é histórico. Eu não estou a inventar factos históricos. Eu estou a dizer aquilo que se passou, na verdade. Agora reparem. Porque o pequeno Chifre fez isto durante 1260 anos, quando chegar ao fim dos 1260 anos, escutem bem agora com atenção, quando chegou o final desse período de 1260 anos, em que a Terra veio ajudar a mulher, pois bem, Deus vai suscitar agora o seu remanescente final, que guarda os mandamentos de Deus, desfazendo aquilo que o pequeno Chifre fez, e tem o espírito de profecia, e através desse espírito de profecia vai contra-anular ou vai anular aquilo que o pequeno Chifre tinha feito. O pequeno Chifre tinha mudado a sequência dos tempos proféticos e agora Deus restabelece o espírito de profecia para quê? Para dizer, não. A sequência dos tempos proféticos é esta. Perceberam? Vem aqui esta luta entre o bem e o mal. Satanás servindo-se do poder do chifre pequeno para baralhar as coisas, mudar os tempos, a sequência dos tempos proféticos e para mudar a lei de Deus. E Deus disse, então eu agora vou suscitar um povo e esse povo vai guardar os mandamentos de Deus, desfazendo assim a mudança da lei, e vai também ter o espírito de profecia. Através desse espírito de profecia eu vou dar novamente a sequência exata dos acontecimentos proféticos. Uau! Meus amigos, há apenas um remanescente na história deste mundo que fez este trabalho. Nós já lá vamos chegar. Deixa-me avançar um bocadinho mais. Ora bem, vamos novamente ao livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16. Nós vemos que Babilónia, que vem descrita depois nos capítulos 17 e 18, é constituída por 3 grandes partes. E essas 3 partes vêm mencionadas em Apocalipse 16. Já agora porquê? Porque Apocalipse 16, em termos de cronologia, está após, o que descreve Apocalipse 16 está após o que descreve Apocalipse 17 e 18. Porque Apocalipse 16 descreve as 7 últimas pragas, ou os 7 últimos flagelos. E estes 7 últimos flagelos ocorrem depois daquilo que vem descrito nos capítulos 17 e 18. E esta 6ª praga que nós estudamos, que culmina na Batalha do Armagedom, pois bem, prepara o terreno para a queda de Babilónia. E essa queda de Babilónia surge a quando do derramamento da 7ª última praga. Babilónia cai a quando da 7ª última praga. E, aliás, podemos ver isso no capítulo 16 e versículo 19, nós lemos, e a grande cidade, e essa grande cidade é uma expressão que significa Babilónia, como é que nós sabemos? Venham comigo a Apocalipse 18, 21, diz assim, então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada quem? Babilónia, depois o que é que diz? Babilónia, a grande cidade. Então, quando a expressão grande cidade aparece, refere-se a quem? Refere-se a Babilónia. Então, em Apocalipse 16, no versículo 19, diz, e a grande cidade, aqui não diz o nome Babilónia, mas por comparação com Apocalipse 18, 21, vimos que se refere a Babilónia, e a grande cidade se dividiu em quantas partes? Em 3 partes. Querem saber quais são essas 3 partes? Apocalipse 16. Bom, isto seria muito mais interessante nós fazermos um estudo mais demorado e mais cuidadoso, mas eu estou a ser rápido. Apocalipse 16, no versículo 13, diz assim, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quais são as 3 partes que constituem Babilónia? O dragão, a besta e o falso profeta. Quem é o dragão? O dragão é Satanás. Mas nós vimos, através de Apocalipse 12, que o dragão também simboliza o quê? Simbolizava o quê? Roma. Então, o dragão simboliza os poderes civis. O poder secular. A besta representa um sistema religioso, que nós identificamos como sendo o papado católico romano. Quem é o falso profeta? O falso profeta é a besta que surge, porque reparem, em Apocalipse 12 e 13, lembram-se de eu ter dito isso, aparece o dragão em Apocalipse 12, depois em Apocalipse 13 aparece a besta que sobe do mar, depois a besta que sobe da terra. Dragão, besta, besta. Dragão, primeira besta, segunda besta. Dragão, besta que sobe do mar, besta que sobe da terra. Em Apocalipse 16 nós temos dragão, começa também pelo dragão, besta, que corresponde à primeira besta do Apocalipse 13, falso profeta, que corresponde à segunda besta do Apocalipse 13. Só que aqui, Apocalipse 16, 13, ao falar do falso profeta, está-lhe a dar uma particularidade.
Está a dizer que nesta nação, nos Estados Unidos da América, haveria de surgir um falso sistema de profecia. E sabe o que é que está a acontecer, amigos? É que nesta nação que ajudou a mulher, imaginem e pasmem, mas esta é a realidade. Nesta nação que ajudou a mulher e nesta nação onde surgiu o remanescente que desfez aquilo que a ponta pequena fez, eu repito, desfez como? A ponta pequena mudou as leis. E agora o remanescente vai fazer o quê? Vai guardar os mandamentos, vai repor a lei. O pequeno chifre mudou os tempos proféticos. E agora o remanescente, através do Espírito de Profecia, vai repor a sequência exata dos acontecimentos proféticos. Mas eis que agora surge a segunda besta que vai ajudar a primeira besta. E ao ajudar a primeira besta, diz-nos o texto em Apocalipse 13, nós vimos isso, vai criar uma imagem à besta. Se vai criar uma imagem à besta, vai-se assemelhar a quem? Vai-se assemelhar à primeira besta. E ao assemelhar-se à primeira besta, vai fazer exatamente aquilo que a primeira besta fez. E o que é que a primeira besta fez? A primeira besta mudou os tempos e mudou as leis. E o que é que está a acontecer nos Estados Unidos? E em particular dentro do seu sistema religioso mais histórico e mais popular, que é o protestantismo, o que é que está a acontecer? Pois bem, esse sistema protestante vai impor a marca da besta, que é o domingo, fazendo o mesmo que a primeira besta fez, e vai mudar os tempos proféticos. E não é por acaso que nos Estados Unidos, milhões e milhões de protestantes acreditam precisamente nos sistemas de interpretação profética, nomeadamente no preterismo ou no futurismo. É interessante. Eu vou recapitular então o que é que se passou. Durante a Idade Média, Satanás, através da ponta pequena, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Mudou os tempos e mudou proféticos e mudou as leis. Deus suscita o remanescente final para contrafazer, ou seja, desfazer aquilo que o pequeno chifre tinha feito. E eis que na mesma nação onde Deus suscitou o povo remanescente, essa nação, no tempo do fim, à medida que nos aproximamos do tempo do fim, vai fazer uma imagem à besta, e ao fazer uma imagem à besta vai fazer o mesmo que a primeira besta fez. Vai mudar outra vez os tempos, impondo a marca da besta, que é o falso dia de repouso, o domingo, e mudando os tempos proféticos, para que as pessoas, ao interpretarem a profecia, ponham os seus olhos lá no Médio Oriente, em Israel ou no Iraque e nos reis lá do Oriente, em vez de porem no sítio correto, que é Roma e Estados Unidos da América. Está claro este ponto? Isto é a grande controvérsia. Recapitulando. Qual é a verdadeira igreja à luz daquilo que nós vimos? A verdadeira igreja deve ser do mesmo ramo, ou seja, da mesma raiz da igreja de todos os tempos. Deve ser fundada sobre os ensinos dos apóstolos e dos profetas. Mas, esta igreja deve reaparecer após a queda da besta, em 1798. Esta igreja deve aparecer nos Estados Unidos, no sítio onde a terra ajudou a mulher. Esta igreja deve ensinar que nós devemos guardar todos os mandamentos de Deus, e não apenas 9, todos os mandamentos de Deus. Deve ter o espírito de profecia no seu seio. Deve também ter os meios de proclamar a mensagem de Deus de forma global. Vocês perguntarão, como assim? Bom, vamos ver esta última parte, Apocalipse 14. Apocalipse 14. Eis o que é que esta igreja deve fazer. Deve proclamar as chamadas 3 mensagens angélicas. E em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o pregar aos que se assentam sobre alguns países da terra. É isso que diz lá? Não. Deve pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Tem que ser uma igreja mundial, para ter os meios de pregar o evangelho a todo o mundo. Absolutamente. Mas, versículo 7, dizendo em grande voz, temei a Deus. Sabe o que é que temer a Deus significa? Venham comigo a Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Nós temos que deixar a Bíblia interpretar-se ela própria. Eclesiastes capítulo 12, mesmo no capítulo deste livro escrito pelo sábio Salomão, repare o que é que ele diz. Eclesiastes capítulo 12 e no versículo 13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Ou seja, depois do sábio Salomão ter falado muitas coisas, ele agora diz: amigos, para terminar o meu livro eu vou-vos dizer o que é a suma de tudo, o que é o resumo de tudo o que eu disse. Qual é o resumo? Teme a Deus e quê? E guarda os seus mandamentos. Sabem que no original hebraico, este
tem um outro significado. Teme a Deus. Isto é, guarda os seus mandamentos. O que é temer a Deus? É guardar os mandamentos de Deus. Vocês acham que uma igreja pode proclamar ao mundo inteiro que nós devemos temer a Deus se ela própria não guarda os mandamentos de Deus? Então, quem é que proclama ao mundo que nós devemos temer a Deus? E temer a Deus significa guardar os mandamentos. Os únicos que estão habilitados a pregar ao mundo inteiro que nós devemos temer a Deus, isto é, guardar os mandamentos, é aqueles que quê? É aqueles que guardam os mandamentos. Ou seja, então, quem é que proclama as 3 mensagens angélicas? O remanescente de Apocalipse 12:17. Porque em Apocalipse 12:17 diz que esse remanescente faz o quê? Guarda os mandamentos de Deus. E porque guarda os mandamentos de Deus, tem a moralidade para ensinar ao mundo temer a Deus. Isto é, guardar os mandamentos. Está claro este ponto? Mais. Voltando ao Apocalipse 14:7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Deve este último remanescente pregar sobre o juízo? Sabem que Paulo, quando se apresentou diante de Félix, ele pregou sobre o juízo também? Na mente de Paulo, o Evangelho compreendia também a pregação sobre o juízo? Absolutamente. Então o que é que isto significa? Significa que o remanescente final vai repor a pregação do Evangelho tal como era pregada no início. E não há Evangelho sem a noção de julgamento. A maior parte das igrejas cristãs de hoje pregam o Evangelho e nesse pacote do Evangelho não está a noção de juízo. Isso não é Evangelho. O máximo que podemos dizer é um Evangelho coxo, deficiente. O verdadeiro Evangelho apresenta igualmente a noção de juízo. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E agora reparem, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que mensagem é esta? Esta expressão que fez os céus, a terra, o mar e as fontes, onde é que isso está? Precisamente no 4º mandamento. Então o que é que este remanescente deve fazer? Deve pregar o Evangelho, deve dizer às pessoas que devem temer a Deus, isto é, que devem guardar os seus mandamentos, incluindo que mandamento? O mandamento que faz referência a Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Qual é o único mandamento dos 10 que faz referência a Deus como Criador? É o 6º, o 7º, o 10º, o 1º, o 3º. Só há um. É o 4º mandamento. Então este remanescente prega, temei a Deus, isto é, guardar os mandamentos. E a propósito, não se esqueçam do 4º, porque o 4º faz referência ao Criador de todas as coisas e nós devemos adorar o Criador. Amém. Uau! Versículo 8. Prega este remanescente que Babilónia vai cair. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilónia. Que Babilónia é esta? Nós acabámos de ver. É um sistema mundial que compreende o dragão, a besta e o falso profeta. E este remanescente vai dizer, esse sistema, apesar de ser mundial, vai cair. E a autoridade que nos é dada para proclamar isso não está em nós. Está na palavra de Deus. E depois, finalmente, a terceira mensagem, aqui começa a aquecer. Porque a terceira mensagem diz assim, versículo 9. Se alguém adora a besta e a sua imagem, qual é a imagem? A imagem é a imagem que ajuda a primeira besta. E recebe a sua marca na fronte, essa marca é imposta por quem? Pela imagem da besta, conforme vimos pelos Estados Unidos. Diz assim, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Uau! Meus amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Esta mensagem que o remanescente tem de pregar ao mundo, eu vou ser muito claro convosco, não é uma mensagem que seja politicamente correta. Porque esta mensagem é uma mensagem para abalar as consciências. Mas não estamos em tempo de apresentar mensagens politicamente corretas. Esqueçam a correção política. Porque o que está em causa é o destino eterno das pessoas. E nós não odiamos as pessoas, nós não queremos mal às pessoas, nós amamos as pessoas e queremos a sua salvação eterna. E para que as pessoas possam acordar e possam despertar e saber o que é que está realmente em jogo neste grande conflito entre o bem e o mal e possam escolher de forma consciente como escolher o seu destino eterno, nós temos que levantar a voz e temos que pregar com força e poder que isto é o que está em jogo, é o destino eterno de cada alma. E se depois de ouvirem essa mensagem clara e poderosa, cada um procurar mesmo assim fazer a sua vontade, é a sua própria conta e risco.
É esta uma mensagem politicamente correta? Vocês dir-me-ão, quando é que na história os profetas de Deus no passado, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo apresentaram uma mensagem que fosse aceita por todos? A mensagem de Jesus, vocês acreditam que Jesus foi o mestre por excelência que viveu neste planeta Terra? E Jesus, ele tinha uma mensagem, ele pregou uma mensagem, ele viveu uma mensagem e como resultado disso o que é que lhe fizeram? Mataram-no. É porque a mensagem era muito correta e, portanto, satisfazia os gostos de todos e, portanto, todos ficaram contentes ao ouvir Jesus a pregar. Foi isso? Não. Amigos, aqueles que se procuram colocar do lado de Deus, conforme nós vimos ontem, sofrerão perseguições. E sofrerão perseguições porquê? Sofrerão perseguições porque desencadeiam imediatamente a raiva do dragão, porque apresentam uma mensagem que sacode as consciências. E a propósito, sabe o que é que estas 3 mensagens angélicas fazem? Não temos tempo de ler. Mas reparem, a partir do versículo 14, é-nos apresentado 2 descrições, a ceifa e a vindima. E sabe o que é que isso significa? A ceifa, que é, eu vou ler só alguns versículos. Diz assim, no versículo 14, diz assim, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E essa foice era para fazer o quê? Para ceifar a seara da terra que já amadureceu, diz no final do versículo 15. Reparem, esta seara representa os justos, ao passo que as uvas representam os ímpios. Porquê que esta descrição da ceifa e da vindima vem logo após as mensagens dos 3 anjos? Sabem porquê? Porque as mensagens dos 3 anjos vão dividir o mundo em 2 grupos. Aqueles que aceitam essa mensagem e que serão levados como cereal para o celeiro divino e aqueles que serão esmagados no lagar uvas, no lagar da ira de Deus. Estão a ver o que é que estas mensagens fazem? Dividem o mundo em 2 grupos. Amigos, se isto não é solene, eu não sei o que é que solenidade é para vós. Isto é uma mensagem soleníssima. Já concluíram qual é a igreja que, segundo a profecia, haveria de surgir pouco depois de 1798, que haveria de surgir nos Estados Unidos da América, que haveria de enfatizar que nós devemos guardar os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus, que haveria de ter no seu seio o espírito de profecia, que foi revelado na pessoa de Ellen White, que haveria de ter os meios para proclamar esta mensagem globalmente e que haveria de chamar a atenção, cuidado, se vocês adoram a besta ou a sua imagem ou recebem a sua marca, cuidado, porque vão receber a ira do Cordeiro. Qual é o grupo que tem esta responsabilidade e que tem desempenhado esta responsabilidade? Meus amigos, não há dúvidas. Esse grupo é a Igreja Adventista do 7º dia. E sobre essa igreja pesa uma enormíssima responsabilidade. Mas nós podemos, pela graça e no poder de Deus, levar essa responsabilidade avante. Amigos, isto é algo muito sério, muito solene. Nós devemos basear-nos em Deus e na sua palavra e proclamar estas mensagens ao mundo. E da proclamação destas mensagens, repito, vão surgir 2 grupos. Um grupo que fica amadurecido para ser acolhido para o reino de Deus, outro que ficará amadurecido para ser destruído para todo o sempre. É o destino eterno que está em jogo. Amigos, terminamos por aqui a nossa série de palestras e como palavra final, eu gostaria só que me acompanhassem num versículo, em Lucas capítulo 17 e versículo 10. E esta é uma palavra que eu gostaria de ter em relação ao meu papel durante todas estas palestras. Lucas capítulo 17 e versículo 10. E acreditem que este é o sentimento que eu tenho depois de Deus me ter dado este privilégio de ter anunciado as verdades da sua palavra durante estes 32 dias. Aqui em Lucas, no capítulo 17 e no versículo 10, diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Neste momento, depois destas 32 palestras, é este o sentimento que eu tenho, sou um servo inútil, porque fiz apenas aquilo que me é ordenado fazer, nada mais. Que Deus vos abençoe grandemente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, através da Tua Palavra, Tu iluminaste a nossa mente e o nosso coração e permite, Senhor, que estas mensagens poderosas que vêm da Tua Palavra possam ter tocado a consciência de alguma pessoa ou de algumas pessoas que nos acompanharam ao longo desta série de palestras. Ó Senhor, que eles possam compreender que aquilo que está em jogo não é apenas uma opção de escolher uma igreja ou escolher outra.
é uma opção que tem a ver com o destino eterno de cada um de nós. Ó Senhor, ajuda-nos a tomar a sério aquilo que é muito sério e solene. Ajuda-nos, Senhor, e desperta a nossa consciência e o nosso coração através do poder do Teu Espírito. E ajuda-nos, Senhor, a sermos estes servos que fazem aquilo que lhes é ordenado fazer, não para receberem qualquer louvor, porque no fim, depois de fazerem aquilo que deveriam fazer, Tu nos dizes, Senhor, que nós somos servos inúteis. Ajuda-nos, no entanto, Senhor, a sentirmos que poderemos e devemos ser usados por Ti para pregar estas mensagens ao mundo e despertar assim as consciências para os terríveis acontecimentos que acontecerão antes da Tua segunda vinda com poder e grande glória. Ó Senhor, que muitas pessoas possam tomar a decisão correta, para que assim possam um dia fazer parte desse precioso cereal que há de ser recolhido no Teu celeiro eterno. Ó Senhor, livra-nos de todo o mal, afasta o inimigo e as suas tentações de nós. Tudo isto pedimos e Te agradecemos no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.